Glória a Deus. Eu convido você que trouxe a palavra a abrir em Esther, no capítulo de número 2 e no versículo de número 5. Glória ao Senhor. No capítulo 2 e no versículo 5. Aleluia, Jesus. O tema fala sobre propósitos. Os propósitos de Deus para cada um de nós. E às vezes eles acontecem quando a gente não percebe. O começo do propósito é sempre um mistério. Entender a vontade de Deus, quando ela não está explícita, é fé. Porque às vezes são nos dias mais difíceis que os propósitos começam. A palavra diz assim: havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara Radassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela de presença e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Vamos ler até ali. A gente consegue ter ideia de quem era Raquel. De quem era Esther. Você pode se assentar na presença do Senhor. Esther era uma moça órfã. Não tinha pai, não tinha mãe. E encontrou um pai de adoção. O seu tio a criara. E a história vem trazendo para nós algumas situações que em alguns momentos da nossa vida, elas nos marcam também. Cada um de nós que está sentado hoje nesse lugar tem uma história. Passou por alguns momentos na vida que talvez não foram fáceis. Quando o Senhor diz: tome a sua cruz e ande. É claro que é muito mais fácil carregar com Ele. Mas todos nós teremos um momento em que precisaremos carregar a nossa cruz. E sabe qual é a grande dificuldade de toda uma geração que a gente vê se levantando? É que às vezes a gente não entende o propósito, mas reclama da dor, reclama do processo, reclama do caminho. Esther chega nesse ponto da história onde o Senhor tem um propósito sobre a vida dela, e a gente pode até não entender o porquê, mas o pai e a mãe dela morrem. Ela é adotada e cuidada por seu tio. E podia passar a vida reclamando: por que, Senhor? Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu sou órfã. E quantas vezes nós procuramos no nosso dia a dia desculpas para a gente tentar se justificar diante do propósito de Deus. Nós usamos algumas coisas que seriam para alavancar o propósito, mas sem entender, a gente abraça elas e se põe numa situação de quem não dá conta, de quem não consegue. Mas comigo é mais difícil. Mas todo mundo tem, mas eu não tenho. Ai, tem pai, eu não tenho. Tem mãe, eu não tenho. Ai, mas para mim é sempre mais difícil. Para mim não dá. Por que o propósito dele é mais bonito? Por que o meu propósito não é igual? Eu queria fazer igual, eu queria ver igual, eu queria viver igual. Vocês já ouviram testemunhos extraordinários? Já. Talvez muitos dos que estão sentados aqui são milagres. É fácil ser milagre?
É uma bênção contar o testemunho depois que ele acontece. Mas passar por ele é fácil? Quando a gente pega o microfone para contar que foi curado de um câncer, glória a Deus! Jesus ainda faz milagre. Mas passar pelo processo de quimioterapia, passar pela enfermidade, passar pelas dores, a gente só quer o testemunho. Irmão, para ser e viver o propósito de Deus, até no dia mau você tem que ver a glória de Deus. Nós precisamos abrir nossos olhos para entender que existe um sonho para nós. Existe um plano para a nossa vida. E Jesus nunca vai te desamparar. Nos dias que as pessoas com quem você conta não estiverem lá, haverá alguém te adotando. Deus sempre vai levantar alguém para te adotar e cuidar de você. Deus vai levantar alguém para orar, interceder e te dar direção e orientação no caminho. Nós nunca estaremos sozinhos. Nós nunca estaremos sozinhos. Na história nos conta que o rei, ele promove uma grande festa, um banquete que durou 180 dias, era uma grande festa. Em um certo momento, ele chama a rainha para vir participar e ela se nega. Tem uma coisa extraordinária no agir de Deus. O time é perfeito. Por que ela não foi? Por que ela não foi? Talvez você não entende por que uma porta de emprego se fechou e hoje você está chorando e clamando e está tudo tão difícil. O time de Deus é perfeito. Espera um pouquinho. Talvez a sua luta seja alguma outra coisa que você está questionando e teu coração está endurecido e acelerado e você está sofrendo e chorando. E o Senhor diz hoje: ei, espera um pouquinho. Ela não participa da festa. Como ela não participou da festa, é como se ela envergonhasse o rei. Então os conselheiros e tal conversam com ele e definem que iam chamar todas as moças bonitas do reino para fazer uma espécie de um concurso para escolher uma nova rainha. E sabe o que impressiona? É que quando a gente vê a história, ela é escolhida entre as que ficariam ali para ser cuidada e adornada durante um tempo, até que o rei escolhesse. Mas Mardoqueu fala para ela: não conte de que povo você veio. Não fale. Fique quieta. E aqui o Senhor nos traz outra lição. A gente fala muito, né, mulheres? É um hábito que a gente tem. E muitas vezes, para que o milagre e o propósito de Deus aconteça sobre a nossa vida, a gente precisa... A gente ouve falar que o silêncio de Deus também é resposta. Mas o nosso silêncio também é oração. O nosso silêncio também chama a atenção de Deus. Porque às vezes a gente compartilha coisas que não deveria compartilhar. A gente fala coisas que não deveriam falar. E além disso, a obediência dela. E ela não conta. Ela vai, é escolhida, se torna a rainha. E ainda assim, ela permanece em silêncio, aguardando o tempo e a hora de Deus. Algo muito especial que acontece aqui. Enquanto ela está lá sendo escolhida, Mardoqueu está sentado na porta do castelo, nas escadarias. E lá ele ouve 2 homens tramando
para assassinar o rei. E ele conta para Esther. E Esther conta para o rei. E isso foi tão importante. E quando a gente fala do time de Deus, por que ele estava na escadaria exatamente na hora para ouvir que os homens estavam tramando alguma coisa contra ele? Porque isso vai ser libertador no final da história. Ele precisava estar lá. Deus vai te colocar no lugar certo, na hora certa. A gente só precisa saber o que fazer. Às vezes nós estamos no lugar certo, na hora certa, mas não conseguimos ouvir qual é o propósito de Deus. Mulheres, nós somos Esther. Talvez você diga, não, mas a minha batalha é tão difícil, eu não tenho um reinado. É difícil o nosso dia a dia. Mas dentro do lugar onde Deus te colocou, você é cabeça. Lá Deus tem plano. Lá Deus deseja te usar. Lá sua boca é bênção. Lá você pode levar o amor de Jesus aonde Ele te plantou. Lá você pode libertar vidas. E você já pensou quantas vezes nós ficamos calados diante do propósito de Deus? Quantas vezes a gente não entende? Eu já ouvi tantas pessoas falarem assim que foram parar dentro de um hospital. E demorou um tempo para entender que Deus as colocou lá dentro só com o propósito de resgatar a vida de alguém que estava lá. Porque Deus poderia ter colocado os anjos para fazer essa obra. Mas sabe quem que Ele escolheu? Eu e você. Foi a nós que Ele escolheu para fazer essa obra. Foi a nós que Jesus escolheu para fazer essa obra. Por isso, aonde a planta dos teus pés estiverem, é lugar de falar do amor de Jesus. Eu passei durante anos orando ao Senhor, Pai, eu vou falar do teu amor, mas prepara o momento. Prepara o momento. Prepara o momento, prepara o momento, prepara o momento. E daí, como o momento não chegava, eu dizia, é Deus que não preparou o momento. Irmãos, a gente para com outras pessoas e fala sobre tanta coisa. Se isso não é um momento, que momento que a gente quer? Que desça o anjo do céu e nos diga, agora fale da minha palavra. Irmãos, nós somos chamados. Nós fomos escolhidos. Não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele que escolheu a nós. E se houver a oportunidade, fale. Há pessoas lá fora clamando, 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 clamando. E o propósito já foi lançado sobre a tua vida. Demora um tempinho. A passagem que foi lida e que foi colocada como tema, ela nos conta exatamente no momento em que Esther é questionada se ela entendeu o porquê que ela era rainha. Será que não foi para salvar e resgatar o povo que Deus te deu essa posição? Será que não foi para pregar para as pessoas que entram no teu salão que Deus te fez cabeleireira? Será que não é para falar do amor de Deus para as pessoas que trabalham ao teu redor? Será que não foi para ministrar amor para os seus alunos que Deus te fez professor, professora? Será que não foi? No lugar onde você está, é lugar que Deus te colocou como coluna para levar o amor dele a todos os que se achegarem. Igreja, há pessoas que a gente acha que nem precisam. E às vezes a aparência está tão bonita e dentro o coração está sangrando. Você é a cura. Você é restauração. Você é milagre de Deus. Você é boca de Deus sobre a terra. Você é quem liberta o povo. Você é quem liberta o povo. Você foi chamada para libertar.
Você foi escolhida, você foi escolhido para viver os propósitos de Deus sobre a terra. E é isso que somos nós. Chamados, escolhidos. E sabe o que mais impressiona? Quando a gente pensa em Jesus. E Ele veio para cá com um propósito. Jesus nasceu por um propósito. E até Jesus, todos os profetas e todos aqueles que pregavam a palavra tinham uma mensagem. Mas quando Jesus chega, Ele é a própria mensagem. Ele é a mensagem que liberta. Ele é a mensagem que salva. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E Ele cumpre o propósito sobre nós, igreja. Ele não desiste. Ele não desiste de nós. O Senhor luta por cada um de nós até o fim. Em todo o tempo. Quando nós sabemos na mão de quem está o nosso futuro, nós não nos preocupamos com o nosso presente. Tá difícil agora? Tá passando por luta agora? Mas na mão de quem está o teu futuro? Tá difícil, tá doendo. Mas na mão de quem está o nosso futuro? Na mão de quem está o nosso propósito? Irmãos, Deus pega uma menina órfã e faz dela rainha de uma nação. Deus nos tirou do lamaçal do pecado. Deus nos tirou do fundo do poço. Deus nos arrancou de lugares onde ninguém dava mais nada por nós. E fez de nós filhos seus, herdeiros do maior tesouro que se pode imaginar. Nós somos co-herdeiros com Cristo do reino de Deus. Nós vamos andar em ruas de ouro. Quem? Nós que talvez lá atrás ninguém dava nada. Nós, pecadores, falhos, mas que cremos. Nós cremos e está disposto para todos. Por isso nós devemos falar desse amor, porque aquele que crer, ele pode ser salvo. Mas para ele crer, ele precisa ver em você. Fale. Leve esse amor libertador, essa palavra que liberta, essa palavra que transforma. Nós vivemos os propósitos de Cristo. E por mais comunhão que nós tenhamos com Ele, nós não seremos eternos. Não aqui. Então viva teu propósito hoje como se hoje fosse a última vez. Adore Ele hoje como se hoje fosse o último dia. Entregue tua vida sempre para o Senhor e viva o melhor para Ele, porque nós não conseguimos saber quando vai chegar a nossa hora. Viva o propósito de Deus com amor, com fervor, com entrega. Lá na igreja eu fico muito próximo dos jovens e eu falo assim que a gente clama a Deus para que mande jovens, e eu louvo ao Senhor por cada um que chegou e por cada um que vai chegar. E outro dia eu brincava com eles, eu falava assim, a parte mais difícil é ter o pique para andar com vocês. Né? Tem hora que a gente tem que se tocar, né, irmãos, que não tem mais 20 anos. E não é fácil. Eles têm um pique. Hoje eles estavam lá e nós falamos que vínhamos para cá e não ia dar para fazer nada. Eles, nossa, mas nós não vamos fazer nada amanhã. Ai, querem fazer trilha, querem, né, fazer tanta coisa. Outro dia nós fizemos uma campa dentro da igreja,
Passamos uma noite inteira. Nós fomos dormir às 5 horas da manhã. Às 4 da manhã, 3 da manhã, nós estávamos em oração e clamor e fogo descendo. A presença de Deus operando. Adolescentes e jovens aceitando Jesus. Outros se reconciliando com Ele. Irmãos, no outro dia, você pensa que eles dormiram? Foram tudo para a quadra lá que tem lá perto da igreja, lá jogar vôlei. Meu filho chegou em casa, eram umas 3 da tarde. Ai, acho que agora eu vou dormir. 5 horas, né? Irmãos, eu já estava no 5º sono. Eu cheguei em casa e empacotei. E agradeci a Jesus por ter passado a noite bem animada, né, irmãos? Glória a Deus. Mas é propósito. Se Deus pôs um propósito na tua mão, Ele vai te capacitar. Deus pega uma menina órfã, criada pelo tio, capacita e ela se torna rainha de uma nação. Deus não vai te dar a gerência lá do teu trabalho sem te capacitar. Deus não vai te pôr por cabeça onde você está sem te capacitar. Mas para receber o propósito, tem que entender que o processo é necessário. A gente precisa passar pelo processo para entender o propósito. E talvez agora você está no momento que mais está esmagando. E aí você diz, mas está muito difícil. Mas para virar rainha de uma nação é importante. Para entender o quanto Jesus te ama e a salvação da tua alma é importante. Mardoqueu, no final da história, é preparado uma forca para matá-lo. Mas sabe o que Deus faz? Ele é maravilhoso. Ele lembra ao rei que quem tinha ouvido aquela situação de prepararem a morte do rei foi Mardoqueu. E aí ele chega e fala assim, ei, o que Mardoqueu recebeu por ter me livrado da morte? Nada. E no outro dia, quando a forca já estava armada para a morte de Mardoqueu, quem morreu? Quem havia preparado a forca para ele. Quem havia preparado. Irmãos, não se preocupe. Não se preocupe, deixa Deus cuidar das coisas para você. Às vezes a gente quer tanto resolver com a própria mão. A gente fica tão ansioso, perde o sono, deita e não consegue dormir. Não porque fulano falou isso, porque o outro fez isso, porque prepararam contra mim. Deixa Ele cuidar. Quando Ele está no negócio, não tem problema nenhum que nos alcance. Eu tenho um propósito com Deus. O irmão Júnior e a irmã Luciana já estão cansados de ouvir. Mas existe algo na minha vida que há 20 anos o Senhor fez. E eu demorei para entender o propósito. Às vezes eu paro ainda, fico olhando para tudo e tem horas que eu nem entendo. Mas eu digo, eis-me aqui, Jesus. Esse menino que está aqui é meu filho, o Giovanni. O Giovanni tem 19 anos. Meu esposo não veio. O pastor Júnior, a pastora Luciana são amigos de longos anos. Eu lembrava para os irmãos que vieram comigo que o pastor Júnior batizou meu pai e meu pastor. Meu Deus, gente, acho que uns 25 anos atrás. Ele era bem jovenzinho. Tem uma fotinho lá que eu olhei e falei, meu Deus, um menino. E o pastor Júnior batizou meu pai e a minha mãe. E há 20 anos atrás, nós saímos de um culto e sofremos um acidente. Eu estava grávida de 5 meses do Giovanni. Nesse acidente eu tive uma fratura nesse braço esquerdo, bem grave, um traumatismo craniano.
E saí de lá assim em pânico, eu não me lembro de nada. Meu esposo ficou praticamente morto dentro do carro e o Seat estava indo embora e deixando ele. Quando um guarda rodoviário chegou e disse assim: não, o coração dele ainda está batendo. E o médico falou: é só alguns segundos, já vai parar, é só circulação sanguínea. Assim que parar, acabou. E o policial rodoviário olhou e disse assim: o coração dele está batendo e vocês só vão sair daqui com a ambulância se tirarem ele do carro. E tiraram meu marido dali já respirando por aparelho, já não conseguia, já estava sem respiração. Levaram para o hospital Cajuru. Ele teve uma fratura na coluna, na cervical, na sexta vértebra, uma explosão da sexta vértebra, o que deixou ele tetraplégico. E 40 dias em coma no hospital Cajuru. 40 dias em que eu chegava lá e os médicos diziam assim: eu acho que dessa noite ele não passa. Então vocês entrem, se despeçam. No outro dia a gente chegava lá estava ele. Pegou uma pneumonia assim, cavalar, que não tinha mais oportunidade, chance. O médico dizia: agora as chances acabaram, não tem o que fazer. Foi traqueostomizado, fez uma cirurgia de coluna, teve um traumatismo craniano gravíssimo. Para contar para vocês, nós estávamos no culto, uma criança passou mal. Um bebezinho de 11 meses começou a convulsionar no meio do culto. Nós oramos, mas a criança não melhorava. E o nosso carro, na época, era o único na frente da igreja. E aí os irmãos pediram para a gente levar o bebê no médico. E nós fomos, e ali na BR-277, perto da Renault, para quem conhece lá, tinha um retorno. E um caminhão fez o retorno para voltar para Paranaguá. Mas fez o retorno sem, sabe, tipo, ele não freou, ele virou, fez o retorno e atravessou a BR. E nós estávamos vindo na pista com essa criança convulsionando dentro do carro, com um pai desesperado gritando dentro do carro e a mãe desesperada. O nosso carro parou embaixo do caminhão. Bem no finalzinho da carroceria entrou o para-choque do caminhão, atravessou o nosso carro. E o para-choque do caminhão pegou o pescoço do pai que estava sentado na frente. Um pouquinho antes do acidente, a criança teve uma convulsão bem severa no banco de trás. E o nosso carro só tinha os 2 vidros da frente que abriam. O pai desesperado pegou a criança do colo da mãe, colocou no colo dele. E quando a gente colidiu, o para-choque pegou a cabeça do bebê, o pescoço do pai. E vocês vejam a força que atravessou o carro, que pegou... eu falo assim que tudo é o propósito de Deus. Pegou o meu braço esquerdo, eu sou destra, mas ergui o braço esquerdo para proteger o meu rosto. Não me pergunte se eu lembro por quê, não sei. O braço moeu, tanto que esse braço é bem mais... E aí ainda pegou a pontinha aqui assim. E eu saí dali assim, transtornada. O pai faleceu, o bebê faleceu. E o Wagner ficou 40 dias em coma. E sabe, quando a gente pensa em propósito, eu vou te contar o maior milagre de todos. Naquele culto, nós estávamos fazendo louvor. E no meio do louvor, minha irmã estava cantando. E o Senhor falou para ela: para tudo que alguém tem que reconciliar. Aí ela falou ela conta que ela conversava com o Espírito Santo e ela disse: Senhor, usa o pregador para que a pessoa seja tocada e reconcilie. E o Espírito Santo disse assim para ela: para o louvor e que alguém tem que reconciliar. Foi muito firme. E ela só deu sinal assim e todo mundo parou. E ela falou: irmãos, eu preciso obedecer. Alguém nessa noite tem que reconciliar com o Senhor. Esse rapaz sai do banco de trás, se ajoelha na frente do altar, chora, oramos por ele. E ele volta. Quando ele volta, a criança começa a convulsionar. Deus sabia que nós não estaríamos ali na hora da pregação. Deus sabia que precisava ser feito aquela hora, porque
porque 15 minutos depois ele estava morto. 15 minutos depois, igreja, o Senhor recolheu ele. 15 minutos depois dele ter tido a maior oportunidade da vida. Quem dera nós tivéssemos a chance. Eu quero que você entenda, isso não é chavão de pregador. Quando a gente diz venha hoje, conserta hoje, hoje é o dia, é porque é hoje. Não é agora, não é daqui a pouco, não é amanhã. Amanhã pode ser tarde, não é só uma música. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Meu marido quebrou o banco do carro no sábado. Eu fui entrar para sentar. Fui sentar na frente. Esse pai vem com o nenê e ele tenta erguer o banco para sentar no banco de trás e o banco quebrado não levanta. Aí ele olha e diz assim: eu vou sentado aqui mesmo. E como ele estava muito nervoso por causa da criança, eu dei a volta e sentei atrás dele. Eu entrei pelo banco do passageiro, do motorista, e sentei atrás dele. E meu marido foi dirigindo. Se aquele banco não tivesse quebrado, eu estaria sentada ali. Ele teria entrado atrás, porque ele levantaria. Mas irmãos, há um propósito, há um tempo. Há um tempo para todas as coisas. Ainda não tinha chego o meu tempo. Então o Senhor veio preparando as coisas em cada detalhe. A gente olha e vê a mão de Deus. Pastor Júnior, Pastor Hélio, tantos pastores visitaram meu marido no hospital. Oraram, intercederam, clamaram. E o Senhor dizia que estava soprando vida. Ele dizia: eu sopro vida, eu sopro vida. Então todo dia quando eu ouvia os médicos dizendo que tinha acabado, eu saía de lá testificando, porque eu precisava acreditar que aquilo não era verdade. Com 40 dias, eu entro no hospital e ele está com o olho aberto. Mas ele havia aberto os olhos muitas vezes, só que não vendo. Estava em coma de olho aberto. Naquele dia eu olhei. Você já percebeu que o olhar, você sabe se alguém está te olhando, mesmo que ela esteja bem longe de você? Você sabe quando alguém está te olhando, mesmo que ele esteja de óculos escuros. É muito engraçado, é incrível. E eu parei e olhei para ele. Falei: nossa. Olhei mais um pouco. Eu falei: você está me vendo? Fez assim: irmãos do céu. Eu dava glória, eu pulava, eu adorava, eu engrandecia o nome do Senhor. E aí o enfermeiro chegou e disse assim: você ainda não sabia que ele acordou? Ele acordou ontem à noite. Sua pastora e seu pastor vieram visitar ele, deram até água para ele ontem à noite. Eu falei: meu Deus, e não me contaram nada. Irmãos, foi uma surpresa assim. E ali ele passou mais uns 10 ou 12 dias e aí deram alta. Veio para casa, pele, osso, traqueostomizado, com sonda de alimentação, usando fralda e sem mexer nada do ombro para baixo. Nada. Nada. Não conhecia ninguém também. A idade dele mental era de uns 8 anos. Aí bateu um desespero, irmãos. Eu olhava para ele e dizia: você lembra de mim? Ele olhava para mim e dizia assim: você é uma moça, acho que mora lá para baixo, né? Nada, nada. E aí nós começamos a orar e clamar e pedir ao Senhor e buscar o Senhor. E aos pouquinhos a memória dele foi voltando, foi voltando, foi voltando. Só que junto, conforme a memória vinha, conforme ele ia se restabelecendo, ele ia percebendo a situação que ele estava. Ele acordava gritando de madrugada, perguntando quem tinha cortado as pernas dele, porque ele não sentia. E aí a gente ia, erguia e mostrava que as pernas estavam ali para tentar acalmar ele naquele momento. Foi muito doloroso. Mas sabe qual foi o dia mais difícil? Foi o dia que ele falou assim para mim. Naquele domingo que nós saímos da igreja, ele estava tocando bateria. Ele tocava bateria, contrabaixo, tocava violão, tocava guitarra, era tudo envolvido com a música.
E de repente ele não movia mais as mãos, não movia mais as pernas. E aí eu quero falar com você sobre propósito. O quanto você tem valorizado o propósito de Deus para você. Deus te chamou, ministrou dom, talentos. Por que enterrar? Por que esconder? Por que deixar para amanhã? Eu entrei no quarto. Ele olhou para mim e disse assim: Karen, tudo que eu sei fazer na casa do Senhor é tocar para Ele. Como que eu vou voltar para a casa dele? Eu não tenho mais nada para dar para Ele. Eu não tenho nada para dar para o Senhor. Quem louva, quem toca, quem foi chamado, sabe o quanto dói você entrar e não poder fazer aquilo que Deus te colocou para fazer. Quem já ficou um tempo afastado, quem parou, quem deixou de louvar, de cantar, de adorar, entra na igreja, você vê o outro louvando, mas o teu coração está queimando, porque você sabe onde é o teu lugar. Você sabe para o que Deus te chamou. Por isso dói. Dói porque você tem uma marca em você. E ninguém vai tirar esse propósito da tua vida. E naquele dia, nós dois oramos, choramos ao Senhor. Na média de uns 15 a 20 dias, Ele começou a movimentar as mãos, os braços, o ombro. E foi indo um processo muito lento. Sabe o processo? Você quer o milagre? Você quer o propósito? Olha o processo, ele dói. Nós orávamos todas as noites de joelho do lado da cama dele, clamando por um milagre. E aos pouquinhos foi indo. Mas irmãos, de repente, eu começo a ter dores. Eu não podia cuidar dele porque eu estava grávida, com o braço engessado, me recuperando de um trauma de crânio. Eu me mudei para a casa da minha mãe. Minha mãe foi a pessoa que cuidou dele. Minha mãe trocou fralda do meu marido durante 1 mês e pouco. Minha mãe dava banho. Minha mãe cuidou dele. Porque eu não podia cuidar. E um belo dia de domingo, eu começo a ter muitas dores. Contração, mas eu não sabia o que era aquilo. Tipo, eu achei que tinha acordado com uma cólica, não tinha nem noção. Porque não estava no tempo. Eu estava de 7 meses ainda, com uma barriguinha que parecia uma bolinha. Eu falo que eu tenho mais barriga hoje do que eu tinha quando eu estava grávida, irmãos. Para dizer para vocês, eu tenho 2 fotos só que eu estou grávida. Porque como minha barriga não crescia, eu falei, eu não vou, espera mais perto do último mês, quando tiver maior, para tirar uma foto. Minha mãe disse assim, não, vamos tirar uma pelo menos. Tô eu lá com uma barriguinha que parece uma bolinha. E de repente eu com aquela dor, não fazia sentido. Meu pai disse assim, não, vamos para o hospital. Cheguei no hospital, minha pressão subindo. Eu faço uma ecografia, o nenê está com 1,5 kg. Me levam para o centro cirúrgico, entro no centro cirúrgico, não enxergo mais, a pressão está tão alta que eu estou quase entrando em coma. A última vez que eu ouvi ele falar, o médico disse assim, vamos gente, está 24/18. E falou assim, vamos tirar o nenê porque a gente já perdeu ele. A gente tem que salvar ela. E eles procuravam e não ouviam mais o coração do nenê. Pensa, o meu marido em casa, em cima de uma cama, sem se mexer. E eu no hospital, sabendo que eu tinha acabado de perder meu nenê. Mas tinha uma serva de Deus dentro do centro cirúrgico. Aquela mulher veio e segurou na minha mão e disse assim, você acredita em Deus?
E eu falei, eu acredito. Ela disse assim, teu nenê vai chorar muito. E eu não enxergando nada, igreja. Eu lá naquela escuridão, só vendo aquele movimento e ouvindo. Eu ouvia, mas eu não enxergava mais. De repente eu escuto um choro muito forte. Eu falei, bom, não é o meu nenê, porque ele só tem 1,5 kg. Não era? Era. O médico disse, gente, ele tá vivo, ele tá vivo, ele tá vivo. E essa enfermeira pega ele e vem para perto de mim. Eu já estava começando a ver assim umas imagens meio turvas, estava melhorando o modo de dizer, porque era tanto medicamento para minha pressão baixar, que conforme ela foi baixando, foi restaurando a minha visão. E eu olho e ela traz aquele nenezinho. Irmão, só Jesus na causa, né? O rostinho parecia uma bolinha de tênis, bem pequenininho. Mas eu lembro do olhar. Eu tenho vivo assim na minha memória. Porque ele estava bem quietinho, ela mostrou de ladinho. E o olhinho piscando, sabe? Fizeram todos os testes, ele respondeu a tudo. O pulmão era como se fosse de uma criança que nasceu de 9 meses. O coração como se fosse de uma criança que nasceu de 9 meses. O médico falou, bom, agora a gente só precisa cuidar porque ele está completamente desnutrido. Por causa do acidente eu perdi muito sangue. E meu organismo entendeu que eu precisava de todas as vitaminas e proteínas. Eu engordei 10 quilos e a criança nasceu com 1,5 kg. Ele não recebeu nada do que precisava, irmãos. E eu fiquei fortinha para sempre. E aí ele recebeu 2 bolsas de sangue. Por causa da pressão, subiu, também acabou com as minhas plaquetas, também precisei receber sangue. Fomos tratados e cuidados pelo Senhor. Foi só o Senhor. No dia seguinte, o médico chega e diz assim, mãe, você já viu o teu nenê? Você já foi lá olhar? Eu falei, ainda não. Ele disse, eu preciso que você vá. Porque ele está com uma hemorragia no estômago muito grave. A chance dele sobreviver é muito pequena. Eu saí com muita dor, levantei e fui até lá. Coloquei a mão na incubadora, segurei a mãozinha dele e fiz uma oração e clamei ao Senhor. E tudo que o Senhor dizia é que o Senhor tinha um propósito. O Senhor falava ao meu coração, creia porque eu tenho um propósito. E ele ficou 28 dias para ganhar peso no hospital. E aí nós fomos para casa. E o Wagner começa a melhorar. O Wagner ainda usa cadeira de roda, irmãos. Mas hoje, ele tem a sensibilidade do corpo todo. Se sentar uma mosquinha na perna dele, ele sabe. O que ele não tem, ele não consegue identificar se é frio, se é quente. Se quando você aperta, dói ou não dói. Ele não tem a sensibilidade de dor. Mas se você encostar nele, ele sabe. Ele começou a movimentar a perna direita. Ele fica de pé. Ele não tem equilíbrio. Então se você soltar ele vai cair. Mas ele fica de pé. Com o andador, ele até consegue dar uns passos. Ele anda. E os braços foi o grande milagre. Quem olha os braços dele nunca diz que ele é tetraplégico. Faz academia. Participa de paracanoagem, é campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão pan-americano de canoagem. Tem uns bração assim, ó, que quem olha nem diz que ele é tetraplégico. Mas o laudo é todo de tetraplegia. Todo de tetraplegia. E o Wagner luta, se esforça e batalha para viver o propósito de Deus. Porque ele sabe o preço que é perder o que Deus entregou. Ele não consegue fechar as notas na guitarra. Porque o indicador não recuperou. A lesão acabou ficando no dedo indicador. Então ele não consegue fechar as notas na guitarra. Mas aí existe o contrabaixo, que é mais fácil.
né? As cordas são mais grossas, facilita para ele o movimento. E aí ele diz assim: uau, agora eu tenho algo para continuar oferecendo para o meu Senhor. Então você vai chegar na nossa igreja e raramente você vai ver ele faltando no culto, porque ele sabe o que é ter propósito e aceitar o chamado de Jesus para viver o propósito. Nem sempre vai ser fácil, é doloroso, às vezes é difícil. E o meu nenê com 1,5 kg, aos 6 anos, sentou numa bateria e fez uma virada. Eu olhei e falei: meu Deus, mas quem que ensinou isso pro menino? Nós chegamos a fazer louvor em igreja, ele tinha 6, 7 anos, ele ia, tocava uma música inteirinha, daí ele olhava para nós e dizia: cansei, a bateria é muito cansativa. Largava as baquetas e deixava nós sem baterista. Ele não alcançava direito o pé no pedal e já tocava a bateria. E foi indo, e foi indo, e foi indo. E hoje, irmãos, é um dos maiores suportes que a gente tem dentro da igreja aos 19 anos. Não para a glória dele, mas para a glória do Senhor. E eu oro muito para que o Senhor o sustente nesse caminho, porque a gente sabe como é difícil. Como é difícil. E meio tipo pai, assim, né? De repente ele pegou o violão e resolveu começar a tocar violão, e toca violão. Toca baixo e aí começou a tocar o teclado. Eu fiz uns cursos para aprender a tocar teclado, irmãos. Não sei tocar até hoje. Eu toco por esforço, sabe? Mas quem tem dom e propósito é diferente. É diferente. Eu quero muito que você cuide do seu propósito. E sabe, os propósitos de Deus para nós não são só para nós. Entenda, o propósito na vida de Esther salvou um povo. Resgatou um povo. O propósito de Deus na sua vida pode resgatar a sua família, pode resgatar os seus amigos, pode resgatar as pessoas ao seu redor. O propósito de Deus na sua vida, esse propósito de Deus é sempre como uma rede, nunca é um só, você nunca vem sozinho. Pode ver, é uma onda, vem vindo, você volta, vem outro, você vem outro, e quando você vê, você está trazendo vidas. Mas você precisa entender o propósito. E um dia eu falei para o Senhor que onde a planta dos meus pés pisassem, Ele me desse a oportunidade de falar do amor dEle, eu contaria do propósito do que Ele cumpriu na nossa vida. E durante muito tempo nós louvamos e tocamos junto, né? Com a pastora Luciana, com o pastor Júnior. Teve um tempo aí que nós andamos louvando em muitos lugares. E cada lugar que eu chegava, eu falava do amor e do que Deus tinha feito. Por isso eu falei que ela já sabe da nossa história, ele já sabe em decor. Mas eu louvo muito ao Senhor, igreja. Porque mesmo nos dias difíceis, hoje eu olho para trás, 20 anos, e eu adoro ao Senhor. Por tudo que Ele cumpriu na nossa vida. Esse ano fizeram 22 anos que nós somos casados. 22 anos de casado e 20 que nós sofremos esse acidente. Eu tinha 23 anos. E sabe, às vezes eu vejo as pessoas, as moças hoje com 22, 23, 24... E a gente precisa buscar maturidade no Espírito Santo, meninas. Tem pessoas que quando chegam aos 24 anos já passaram por tanta luta e tanta tribulação. E às vezes as coisas vão tão bem para nós que a gente não consegue aceitar o propósito de Deus. A gente continua na presença dEle e continua brincando. A gente está na presença dEle, mas continua achando que o mundo tem mais coisa para nós do que a presença dEle. É um mero engano. É só engano, isso não é só para quem é jovem. É para todos. É para todos. Quantas vezes a gente continua com um pé aqui e um pé lá fora? Ah, mas agora eu só tenho 40 anos, ainda dá para eu aproveitar um pouquinho, depois eu volto. Ei, dá para brincar? O problema de viver numa montanha russa é que ela pode descer e não subir mais.
Tem gente que chega na presença e diz: voltei, é fogo puro. E pega, tá, tô lá em cima. De repente, caiu tudo de novo. Ah, mas eu sou assim. Não é assim. Não é. A gente pode ser forte, a gente pode dizer não, a gente pode negar o mundo. Nós somos livres. Livres. Ser livre não é fazer tudo. Ser livre é não precisar das coisas lá de fora, porque a presença dele nos satisfaz. A presença dele é suficiente. E às vezes a luta vem, o dia mal vem, a gente não entende por quê. Mas é a maneira da gente compreender o propósito, da gente crescer na presença do Senhor. E nos dias mais difíceis da minha vida, era eu e o Senhor. Eu louvo a Deus pela família que eu tenho. Uma família de oração, uma família de intercessão, uma família que foi um alicerce para a minha vida e para a vida da minha família. Minha mãe praticamente me ajudou a criar o Giovanni até os 2 anos de idade. Quando fazia 2 anos que nós tínhamos sofrido o acidente, nós resolvemos voltar para a nossa casa. Nós 3. O começo foi bem difícil, irmãos. Adaptar tudo, adequar tudo e recomeçar. Mas sempre é possível recomeçar. Sempre é possível. Eu sei que todos estão aqui como igreja. Mas por um acaso, nessa noite, o teu coraçãozinho está aflito. Você está angustiado. E por alguma razão você pensou em olhar para trás. O Espírito Santo fala fortemente ao meu coração: siga em frente. Maior é o propósito. Maior é o que está por vir. Maior é o plano que Deus tem para cumprir sobre a tua vida. Eu achava que o plano de Deus para nós era adorar e sair pelas igrejas louvando e louvando, gravar um CD e adorar o Senhor. Não era. Não era. Começamos a congregar numa igrejinha bem pequenininha. Eu saí de uma igreja enorme e de repente o Senhor dizia para mim: não é aí, você vai lá. E eu dizia: mas Jesus, tem tanta gente lá, agora está com mais de 1000 e tantos membros e tal. Ah, Senhor, acho que é aqui. Não é, pode sair. Fui falar com a pastora, com o pastor, eles disseram assim: vai, nós te abençoamos. O importante é você não sair da presença de Deus. Falei: nossa, nem pediram para eu ficar. Puxa vida. Não pediram, sabe por quê? Porque o propósito de Deus era me colocar lá na igrejinha. Deus precisava me tratar, me trabalhar, me moldar. E hoje ainda, eu estava olhando uns vídeos de alguns anos atrás. Nós na igrejinha, o fogo de Deus descendo, a presença tão real. Deus precisa de muito pouco, igreja. Deus precisa só de um coração voltado para Ele, adorando de verdade. E às vezes as grandes igrejas estão transformando o altar em palco. E aí acaba ficando difícil chamar a atenção de Deus. Mas quando a gente consegue entrar na igrejinha, tem um irmãozinho com violão desafinadinho, e ele começa a dar as primeiras notas e começa a cantar o hino lá do tempo antigo, e o Espírito Santo começa a descer e o fogo começa a queimar, e a gente entende que o propósito de Deus para nós não é o que a gente imagina. O que é grande para Deus é a gente conseguir ser pequeno. É a gente adorar Ele. Não porque Ele pode fazer algo para nós, mas porque Ele é Deus. Adorá-lo pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos dar. Adorá-lo pelo que Ele é. E apenas isso. O resto é consequência. Você vai receber a bênção que você quer quando você adorar Ele sem esperar pela bênção. Quando você buscar a presença dEle sem esperar por ela. Quando você deixar de vir para a casa dEle cumprir um propósito para cobrar algo em troca. É por amor, é todo dia.
ainda que cansado, ainda que dizendo: Jesus, os jovens têm muito pique, eis-me aqui, Senhor. Né? É isso. É isso. É entender para o que Deus te chamou. É entender para o que Deus te chamou. Vamos nos colocar de pé diante da presença dEle. Eu espero que Jesus tenha falado ao seu coração. Eu não sei se era o que você esperava ouvir, mas o Senhor falou muito forte ao meu coração sobre isso. E eu louvo a Deus porque a palavra ela sempre passa por aqui primeiro. Então glorificado seja o Senhor. Todas as vezes que eu ministro e falo sobre o que Deus fez na minha vida, Ele me faz lembrar de onde Ele me tirou. Ele me faz lembrar pelo vale onde Ele passou comigo. Ele me faz lembrar dos milagres que Ele fez sobre a minha vida. Traga à memória tudo que Ele tem feito. Traga à memória o que o Senhor tem feito por você. Deixa o Espírito Santo te tratar. Há propósitos nesta noite. Há planos de Deus sobre a tua vida. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo, nós te adoramos, Deus. Eu não sei o que o teu coração está sentindo e quais os planos do Senhor. Mas se nessa noite você deseja reconciliar com Ele ou aceitar Jesus como Salvador da tua vida, saia do teu lugar e vem aqui na frente. Se nessa semana você pensou em olhar para trás, em desistir, largar tudo, vem aqui para frente. Nós vamos te ajudar em oração e o Espírito Santo vai fortalecer a tua vida. Não tenha vergonha, porque é humano, nós somos assim, nós somos humanos e às vezes nós pensamos em olhar para trás. Venha para Jesus fortalecer a tua vida. Se você está em dúvida, qual é teu propósito? Talvez você está clamando e você se sente no deserto. Mas é preciso passar pelo deserto para chegar na terra prometida, igreja. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Talvez a luta que você está passando é tão grande. Pode ser enfermidade, pode ser um desemprego. Em tudo há um propósito. Venha e nós vamos clamar junto ao Senhor. Eu não sei onde é a sua dor, eu não sei se é a sua família que está sendo destruída. Eu não sei onde é que você tem pelejado, eu não sei onde é que o inimigo tem tentado tocar para destruir a tua vida. Mas o Senhor tem um propósito e Ele vai fazer cumprir sobre a tua vida. Oh Espírito Santo, nós te adoramos. Enquanto nós cantamos, se você for sentindo o toque do Espírito Santo, venha para frente só para adorá-lo. Só para adorá-lo. Deixa o Espírito de Deus tratar no teu coração. Aleluia, Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo